Boa noite. Vou apresentar a tarefa da atividade 3 sobre os circuitos da comunição. Circuitos de fragmentação, peneiramento e classificação. Introdução. A etapa de fragmentação de minérios tem por objetivo utilizar diferentes técnicas e equipamentos que serão citados a seguir, para reduzir o material vindo da mina até um tamanho que possa ser prosseguido o beneficiamento. Geralmente, a comminuição é a primeira etapa do tratamento de minérios e visa, a partir de uma rocha, liberar mineral valioso do mineral de ganga, sem valor, e a partir daí reduzi-lo até o tamanho desejado. A fragmentação de rochas ou minérios é um processo que pode ser muito extenso e ter várias etapas até sua conclusão. O início desse processo é desde a fase do desmonte da rocha da lavra, em que são gerados os primeiros blocos que devem ter um tamanho ideal para que se possa prosseguir para a fase de britagem. Para evitar maiores gastos, o desmonte deve ser realizado com a maior eficiência possível, utilizando os explosivos ideais para o material em questão. Britagem primária. A partir desse material vindo da mina, a primeira operação a ser realizada é a britagem, que fragmenta esses blocos utilizando britadores até que sejam reduzidos a uma fração que permita ser feita a moagem do minério. A britagem pode ser composta também por múltiplas etapas, primária, secundária, terciária e até quaternária, dependendo do material britado, e para cada um desses estágios pode ser usados diferentes britadores. Na britagem primária, a razão de redução é em torno de 1,8, com tamanho máximo na alimentação de 1.000 milímetros e tamanho máximo na produção de 100 milímetros. Se caracteriza por operar em circuito aberto, sem descarte da fração fina, scalp, da alimentação, e emprega britadores de grande porte. Os britadores que podem ser citados nessa fase são o britador de mandíbulas, britador giratório, britador de impacto e o britador de rolos dentado. Britagem secundária. A britagem secundária pode ser também considerada o conjunto de todas as britagens posteriores à primária. Essa fase se caracteriza por ter o descarte prévio da fração fina na alimentação para aumentar a produção. E os britadores utilizados são britador giratório secundário, britador de mandíbula secundário, britador cônico, britador de martelos, britador de rolos. Além disso, nessa etapa, o máximo na alimentação é em torno de 100 milímetros e o tamanho máximo na produção 10 milímetros. Britagem terciária e quaternária. Geralmente, o último estágio de britagem é a terciária, que tem o tamanho máximo na alimentação de 10 milímetros e o tamanho máximo na produção de 1 milímetro. A razão de redução geralmente gira em torno de 4:1 ou 6:1, e comumente são empregados os britadores cônicos que trabalham em circuito fechado. A britagem quaternária normalmente não é necessária, mas dependendo da empresa e do material que é fragmentado, ela é realizada. É uma fase que exige enorme controle de operação, então também é feita em circuito fechado e tem tamanho máximo na alimentação de 5 milímetros e tamanho máximo na produção de 0,8 milímetros. Os britadores. Nós temos o britador de mandíbulas, que tem como característica o seu emprego para blocos de maiores dimensão e dureza na britagem primária. Esse britador é composto por uma mandíbula fixa e uma móvel que se aproxima e afasta da fixa, enquanto o material desce e acontece a fragmentação. Britador giratório. Também na britagem primária, esse britador é mais utilizado quando existe uma grande quantidade de material para ser britado, tendo como vantagem a possibilidade de ser alimentado por qualquer lado e funciona com o movimento de aproximação e distanciamento do cone central em relação à carcaça, o que causa a quebra do minério pelo impacto. Britador de impacto. Esse equipamento funciona com o movimento de barras que projetam o material sobre placas fixas de impacto para a quebra do material. Apesar de eficiente, é um britador de alto desgaste e custo de manutenção, sendo mais usado para materiais com alta porcentagem de finos. Britador de rolo dentado.
Como especificado pelo próprio nome, esse britador é composto por um rolo dentável móvel e, através de um movimento giratório do rolo, causa a compressão e cisalhamento do material com impacto entre os dentes e a placa fixa. Assim, como o britador de impacto tem um alto desgaste e é o mais utilizado na comunição das rochas de fácil fragmentação. Britador cônico. Esse equipamento se assemelha ao britador giratório, mas por ser empregado na arbitragem primária, contém longas superfícies paralelas no cone e no manto, para reter o material na região por um tempo maior, e assim fragmenta ainda mais a rocha. Britador de rolos. Esse equipamento é composto por dois rolos de aço que giram à mesma velocidade em sentidos contrários, fragmentando o material. Seu emprego é direcionado para as rochas de fácil fragmentação. E, além disso, esse britador tem uma grande limitação quanto à granulometria na alimentação, já que é limitada pela distância entre os rolos. Britadores de impacto vertical. É um equipamento é um equipamento que tem como diferencial a capacidade de modificar as moléculas, dando formato cúbico e arredondado. O material vai para o interior do rotor, que projeta o material em alta velocidade contra as paredes da câmara que está revestida com o próprio material, e o impacto gera quebra das partículas. Agora o processo de moagem. Nessa etapa, a última da fragmentação de minérios, são trabalhados os materiais finos vindo da britagem para que sejam reduzidos ao tamanho adequado para a concentração do minério. As partículas são reduzidas por impacto, compressão, abrasão e atrito, para que seja o mineral de interesse, para que seja o mineral de interesse seja liberado para as próximas fases. A depender do material e da operação da usina, serão empregados diferentes tipos de moinhos. Os que são mais utilizados são os moinhos cilíndricos, que podem ser de barras, de bolas ou seixos, moinhos de martelos, dentre outros. Os tipos de moinhos, moinho de barras. Nesse tipo de moinho, as barras fazem a moagem do material e pode ser considerada uma moagem grossa ou uma britagem fina. A alimentação pode ser bem variada, desde 0,5 milímetros até 50 milímetros. Moinho de bolas. Como o próprio nome já diz, esse moinho usa bolas para realizar a fragmentação do material, para que seja mais eficiente, uma vez que o material depositado na alimentação tem uma granulometria mais fina em relação ao moinho de barra. As bolas possuem um diâmetro menor uma das outras. Essa foi uma apresentação da atividade 3. Desde já agradeço.